Olá, bom dia para você que está aqui com a gente na tela da NDTV. Obrigado, turma do Hoje em Dia. A gente volta a se encontrar amanhã, com certeza. É sempre muito bom estar contigo também pelos canais de transmissão simultânea como o ND Play. E as nossas equipes já estão prontas para chegar até você. Muito obrigado pelo carinho da companhia. Vamos junto, gente. Informação que começa dessa vez aqui na capital. A Polícia Civil pediu a internação de um dos adolescentes envolvidos no caso do cão orelha. O Márcio Falcão, que está aqui no telão, vai atualizar essas informações. O Márcio que acompanha essa história desde o início. Oi, Márcio. Oi, Polito. Bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. É isso mesmo. Os investigadores dizem que ainda estão analisando os conteúdos do celular apreendido com o adolescente apontado pela polícia como suspeito pela morte do cãozinho, o Orelha. Uma tecnologia estrangeira está sendo utilizada para extrair todos os conteúdos do aparelho, inclusive aqueles que já foram deletados. Por enquanto, a conclusão da Polícia Civil é pela identificação e representação ao Ministério Público de 4 suspeitos pelo caso envolvendo o cão Caramelo, aquele que teria sido jogado no mar, e um adolescente que foi apontado pela polícia como sendo o autor pelo ataque cruel ao cãozinho, o Orelha. A investigação revelou que esse adolescente foi flagrado por câmeras de monitoramento na orla da praia no dia em que o crime teria ocorrido, segundo informações da investigação. Além disso, houve uma contradição no depoimento desse adolescente, é o que a gente ouve agora dos delegados que conduzem a investigação. Para chegarmos ao autor do crime, analisamos um total de mais de 1.000 horas de gravações, além da análise de depoimentos de testemunhas, oitivas de suspeitos, identificação de contradições nos seus relatos, localização geográfica do suspeito por um software francês contratado pela Polícia Civil e o principal, identificamos a roupa utilizada no dia do crime. O adolescente sai do seu condomínio às 5h25 e retorna às 5h58 com uma amiga. Esse foi o grande ponto de contradição nas declarações do adolescente. Ele não sabia que tínhamos as imagens dele saindo e voltando para o condomínio. Ele alegou que tinha ficado lá dentro junto com uma amiga na beira da piscina. A NDTV revelou com exclusividade essa imagem que foi decisiva para a investigação, onde o adolescente apontado como suspeito aparece na orla da praia, ao lado de uma outra adolescente considerada até aqui testemunha do caso. Esse adolescente viajou para os Estados Unidos e retornou a Santa Catarina no dia 29 de janeiro, onde foi interceptado pela polícia já no aeroporto. Ele teve roupas apreendidas. Um outro elemento dessa investigação, de acordo com a polícia, é que familiares dele teriam tentado esconder o moletom e o boné que ele transportava na mala e que usava no dia em que aparece nessas imagens que acompanhamos aí agora há pouco. E aí, diante da contradição, da tentativa dos familiares de esconder peças de roupas, houve então o pedido por parte da Polícia Civil para que ele seja então internado. Laudo da Polícia Científica confirma que o Orelha recebeu forte pancada na cabeça, pancada contundente, como é chamada, que pode ter sido, por exemplo, um chute muito forte ou com a utilização de algum objeto, como um pedaço de madeira ou uma garrafa, por exemplo. Os advogados desse adolescente se manifestaram por nota, disseram que vão provar a inocência dele, explicaram ainda que não tiveram acesso total ao inquérito e que a politização do caso e a necessidade de apontar um culpado a qualquer preço inflamam a opinião pública a partir de investigações frágeis e inconsistentes que prejudicam a verdade e atingem violentamente pessoas inocentes. Esse é o posicionamento dos advogados que defendem esse adolescente apontado como o autor da agressão ao cãozinho Orelha. Polito. Márcio Falcão atualizando para a gente informações ao vivo do caso Orelha, que tomou repercussão nacional. Vamos até o Vale do Itajaí falar com o Rodrigo Vieira, que infelizmente um grave acidente deixou pessoas mortas. O Rodrigo traz detalhes dessa história aqui na tela do Balanço Geral. Oi, Rodrigo. Oi, Polito, bom dia para você, bom dia para todos. 4 pessoas morreram, perderam a vida e outras 12 ficaram feridas nesse grave acidente que foi na BR-470 em Agronômica, envolvendo
um ônibus da Autoviação Catarinense que tinha como destino a cidade de Concórdia, mas infelizmente parou no meio do caminho devido a esse acidente no Alto Vale. Vamos para o Alto Vale então com o Luciano Serim, nosso repórter tem as informações. Oi, Luciano. Era por volta das 2 horas da manhã quando esse ônibus acabou se perdendo na BR-470, na altura da cidade de Agronômica. Ele teria saído de Itajaí e tinha como destino final a cidade de Concórdia, no oeste de Santa Catarina. Ele acabou caindo em uma ribanceira de aproximadamente 10 metros de altura, assim como vocês podem ver aí nas imagens. E conforme o Corpo de Bombeiros Militar, foram cerca de 30 socorristas que atenderam a esse acidente com o ônibus, que tinha cerca de 24 passageiros. Desses, 4 morreram, sendo que 3 mulheres ainda no local, e a 4ª vítima foi confirmada pouco tempo depois, que teria morrido no hospital. As outras 12 vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional do Alto Vale e para a UPA 24 horas, ambas aqui em Rio do Sul. E a informação que a gente tem é que algumas pessoas estão gravemente feridas e por causa da batida e do capotamento, uma delas chegou a ter o braço amputado. O trânsito ficou completamente interditado por cerca de 3 horas na BR-470, para o atendimento dos bombeiros e conforme a PRF, o trânsito foi liberado por volta das 6 horas da manhã. O ônibus começou a ser retirado agora no fim da manhã de hoje. A empresa responsável encaminhou uma nota para a gente, onde diz que vai prestar todo o apoio às vítimas e apurar todas as informações desse acidente. Até o momento, ninguém das vítimas foi identificada e assim que a gente tiver alguma nova informação sobre esse acidente, a gente atualiza ao longo da nossa programação. Obrigado, Luciano. A gente está aqui na torcida, né, para a recuperação dessas vítimas aí que se machucaram e força para as famílias, né? 4 pessoas perdendo a vida nesse grave acidente com esse ônibus aí no Alto Vale, na cidade agronômica. Polito, é contigo. Obrigado, Rodrigo, pelas informações. Vamos até Itajaí. Moisés Stucker traz outros detalhes daquela história que envolve um carro de luxo e um acidente, inclusive, com morte. Oi, Moisés. Oi, Polito, ótimo dia para você, bom dia a todos. Tem novidade no caso da empresária morta num acidente envolvendo um carro de luxo em Balneário Camboriú. A motorista da Porsche, que causou a morte, foi denunciada pelo Ministério Público aqui do estado. Grace Cezemel está chegando ao vivo e tem as informações aqui no Balanço Geral. Bom dia, Grace. Bom dia, Moisés, Polito, bom dia a todos. Agora esse caso é tratado oficialmente como um possível crime pelo Ministério Público de Santa Catarina. O acidente aconteceu na madrugada do dia 15 de dezembro na Avenida Normando Tedesco, aqui na Barra Sul, em Balneário Camboriú. E conforme a denúncia, a motorista Gisele Piccoli Forneroli, de 58 anos, conduzia o Porsche embriagada. O teste do bafômetro apontou 0,97 miligrama de álcool por litro de ar, que é quase 3 vezes o limite que é considerado crime. Ainda segundo o Ministério Público, ela trafegava acima do limite permitido e ao passar por uma faixa elevada, ela teria perdido o controle do veículo e colidiu contra postes e também contra um muro ali no local. A passageira do veículo, Aline Cristina Dalmolin, de 41 anos, ela teve ferimentos graves, chegou a ser socorrida, mas infelizmente morreu logo depois do acidente. A motorista, ainda segundo o Ministério Público, teria fugido após o acidente para uma área de mangue próxima ao rio Camboriú. A denúncia inclui os crimes de embriaguez ao volante, homicídio doloso por dolo eventual, que é quando a pessoa não tem a intenção de matar, mas assume o risco de causar a morte, e também fuga do local do acidente. O Ministério Público quer ainda que o caso seja levado a júri popular e pede uma indenização de R$100 mil à família da vítima. Moisés. Muito obrigado, Grace Cezemel, pelas informações ao vivo sobre esse caso que aconteceu em Balneário Camboriú. E é contigo aí em Florianópolis, Rafael Polito. Obrigado, Moisés, Grace também. Vamos até Chapecó, no Oeste, para saber mais de uma operação que apura fraude em transporte escolar. Conta mais para a gente, Prado. Bom dia, Polito. Bom dia, colegas. Bom dia, Santa Catarina. Essa operação do GAECO, ela investiga fraudes em licitações dentro do transporte escolar. Foram cumpridos pelo menos 20 mandados de busca e apreensão. Repórter Marcos Leve chega agora com os detalhes.
Olá, Eduardo. A ação de hoje é resultado de uma investigação conduzida pela 4ª Promotoria de Justiça da comarca de Concórdia. O objetivo é apurar suspeitas de fraude em processos licitatórios relacionados ao transporte escolar coletivo, iniciados a partir do ano de 2022. Conforme o Ministério Público, as investigações apontam que empresas formalmente distintas teriam atuado de forma coordenada e previamente ajustada para frustrar a competitividade das licitações. Ainda conforme apurado, haveria um núcleo comum de decisões sustentado por vínculos familiares, operacionais e documentais. A partir desse centro, estratégias teriam sido compartilhadas para a habilitação e execução dos contratos, em possível violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e competitividade que regem as contratações públicas. Durante a operação de hoje, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão. Essas ordens judiciais foram executadas em empresas e também em residências, nos municípios de Concórdia, Lindóia e Descanso. 2 pessoas foram presas em flagrante no decorrer das diligências por posse ilegal de armas e munições que foram encontradas durante as buscas. O nome da operação Vértice faz referência ao ponto de encontro entre linhas distintas, simbolizando suspeita de que empresas aparentemente independentes estariam ligadas a um mesmo comando, simulando concorrência em licitações públicas. Eduardo. Obrigado, Marcos, pelas informações. Rafael Polito, é contigo. Valeu, Prado. Vamos até Joinville, no norte catarinense, que uma relevante maternidade da região virou alvo de investigação. Vamos entender por quê com a Sabrina Aguiar. Oi, Sá. Oi, Polito, bom dia a todos. Realmente, viu, ela é referência aqui pela região. E agora relatos de possíveis falhas no atendimento levaram o Ministério Público de Santa Catarina a abrir um inquérito para investigar a maternidade Darcy Vargas, em Joinville. Isabela Correia tem as informações. Bom dia, Isabela. Oi, Sabrina, um bom dia para você e a todos que nos acompanham. O Ministério Público vai analisar 10 casos que aconteceram nos últimos 2 anos aqui na maternidade Darcy Vargas, que é administrada pela Secretaria de Estado de Saúde. O que eles buscam entender é se houve a prática de uma negligência médica por parte dos profissionais que atuam aqui na instituição. Vale lembrar que nos últimos anos houve uma série de reclamações e de denúncias por parte de familiares, alegando até mesmo a morte de bebês recém-nascidos por uma suposta negligência médica. E é isso que busca entender a investigação do Ministério Público. A própria instituição se manifestou por meio de uma nota oficial, alegando que já está contribuindo com essa investigação, encaminhando a documentação que já foi solicitada ao longo do último mês e reafirmou o compromisso com o atendimento que é prestado aqui na nossa cidade de Joinville. É um caso que a gente vai seguir acompanhando e, é claro, atualizando aqui no nosso Balanço Geral. Eu volto com você. É isso mesmo. Obrigada, Isabela. Polito, volto contigo. Valeu, Sabrina. Vamos até o sul catarinense com o João Paulo Messer, que o debate sobre a importância e relevância da segurança no balonismo está reaceso. Oi, Messer. Olá, Polito. Bom dia a todos. Voltou esse assunto. Uma audiência pública para discutir a regulamentação do balonismo no Brasil vai ser realizada. Ela será em Brasília. O debate ocorre quase 7 meses após a queda de um balão que deixou 8 mortos em Praia Grande, aqui no sul do estado. A repórter Raquel Schneider tem os detalhes. Olá, João. Bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. Esse encontro foi marcado pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, responsável por regular e fiscalizar todas as atividades de aviação, sejam elas comerciais, esportivas, turísticas. Essa audiência pública para debater o processo de regulamentação do balonismo no país deve acontecer na próxima terça-feira, dia 10, em Brasília, e será transmitida pelo YouTube.
Gabi. Estamos falando desse convite feito principalmente ao município de Praia Grande, no extremo sul catarinense, por conta da importância dessa atividade para a cidade, que representa grande parte da economia local, e também por conta do acidente que aconteceu há pouco menos de 7 meses, que deixou 8 pessoas mortas. Já iniciou-se um processo de regulamentação da atividade do balonismo em outubro do ano passado, prevendo exigências como licença obrigatória para pilotos, limite de até 15 ocupantes em balões não certificados e fiscalização por engenheiro aeronáutico. A audiência pública da semana que vem deve dar continuidade a esse processo. João. É um importante segmento do turismo aqui do sul do estado. Polito, com você. Valeu, mestre. Turma, é sempre muito bom estar com todos vocês. Amanhã a gente volta a se encontrar por aqui. Mas antes, vamos para a Central do Tempo, que a Gabriela Sinzuki atualiza detalhes para a gente agora. Fala, Gabi. Oi, Polito, bom dia para você e para todos que nos acompanham no Balanço Geral desta quarta-feira, ensolarada na maior parte do estado. O sol vai seguir firme e forte em praticamente todas as regiões, mas com mais nuvens aqui no norte catarinense. O centro de baixa pressão que ontem trouxe instabilidade para Santa Catarina, agora atua mais retirado no mar. E com isso, a chance de chuva mais significativa ainda fica apenas aqui no norte. Porém, não se descarta a chuva de verão bem fraca e isolada no Vale do Itajaí, Grande Florianópolis e também no sul do estado. E atenção, tem calorão chegando por aqui. Logo eu volto e trago mais detalhes aqui na Central do Tempo para você. Valeu, Gabi. Tem imagem ao vivo da Via Expressa aqui na capital. Dá para acompanhar um movimento bem tranquilo, né, nesse momento. 27 graus, imagens dos nossos olhos de águia, Joãozinho Batistella, sobrevoando ao vivo a região metropolitana da capital. Você fica agora com a sua programação local.